Gente, eu vou deixar aqui uma mensagem. Vou deixar aqui uma mensagem, gente. Como eu sempre falo, eu estou em um aprendizado. Eu não sei nada. Calma aí. Ai. Como eu sempre falo, gente, eu tô em um aprendizado eterno. Eu sou uma aprendiz eterna. Eu não sei nada, eu tô sempre tentando aprender. Eu tô com cara de sono, mas é porque eu acordei cedo. Mas eu tava aqui lendo o 48, versículo 17. Lá em Isaías 48, 17, fala assim: assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel, que sou o Senhor, teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Gente, como eu sou uma eterna aprendiz, eu sou uma criança que ainda está aprendendo a engatear e andar. Mas o pouco que eu consegui entender aqui, o que eu consegui, né, entender aqui, é que aqui fala: eu sou o Senhor, teu Deus. Aqui nessa parte, ele afirma, né, que é o nosso Senhor, o nosso Deus. Ele reforça aí a identidade de Deus, de Deus soberano sobre as nossas vidas. O único Deus das nossas vidas e que vem para nos mostrar um caminho a qual ele quer que a gente siga, para que a gente não venha se perder, né, de um caminho que ele já tem pra gente, porque por mais que ele já tenha um caminho para cada um de nós, a gente com às vezes nosso querer, nossa própria vontade, às vezes acaba saindo da vontade e do caminho que ele tem já pra gente. E aqui ele fala que te ensina o que é útil. E como no nosso dia a dia, né, a gente tem muita coisa que a gente passa, a gente tem muitas decisões que às vezes a gente precisa tomar. Só que aqui fala, né, ele nos ensina o que é útil. E muitas das vezes a gente pega o que ele nos ensina, o que a gente sabe que é certo, que é útil para as nossas vidas na caminhada com ele, e descarta. A gente descarta e faz, como eu falei antes, a nossa própria vontade. Aqui ele nos ensina, ele nos dá um ensino dos céus, um ensino divino, um ensino que só um pai tem para o filho. Um pai de verdade, né? Um pai de verdade. E ele é o pai que a gente precisa. Que a gente, às vezes, tem, né? O nosso pai aqui, carnal, né? E a gente esquece que o pai de toda uma nação tá lá nos olhando, nos dando, nos guiando, nos orientando sempre no melhor caminho. Às vezes a gente esquece, a gente lembra, né? Não esquece não, a gente lembra que a gente tem um pai. Só que às vezes esse pai não é um pai de verdade. É só um pai porque fez. E a gente fica esperando algo desse pai, um carinho, uma conversa, uma atenção, e a gente fica ali focado nisso, esquecendo que o pai, o único pai que nos ama verdadeiramente acima de nosso pai e nossa mãe, tá ali. É só a gente chegar até ele e nos prostrarmos diante dele, porque ele tá só esperando um passo da gente, entendeu? Para que a gente venha se achegar mais a ele, para que ele, assim como ele já tem um caminho nas nossas vidas, a gente venha entender. Gente, eu não sei se eu vou conseguir explicar, sabe? Porque quando eu tô tentando explicar, eu mesmo não consigo me entender. Mas eu tento, não deixo de tentar. E a gente fica esperando de pessoas, né? Aquilo que só Deus tem pra gente, pode dar pra gente. Não importa se é um pai, se é a mãe, se é um conhecido que a gente tem consideração, entendeu? A gente fica, às vezes, fica esperando de pessoas aquilo que só Deus tem pra gente. E ele já tem. Ele só tá esperando a gente se posicionar. E é um caminho que não é pra prejudicar a gente, como a gente muitas das vezes escolhe coisas que só nos prejudicam. Como eu falei, é um caminho que não é pra nos prejudicar, e sim pra nos instruir o que é bom. E não o que é ruim, que a gente só tira, né, dessa terra, né? A gente tira coisas boas de Deus, mas se a gente tenta fazer da nossa própria maneira, da nossa própria vontade, da nossa própria força, a gente muitas das vezes quebra a cara. E às vezes nem consegue reconhecer, né? Mas ele apenas tenta nos instruir, né, no que é bom dele. E o final aqui fala, né, gente? E te guia pelo caminho em que deves andar. Aqui eu vejo como uma orientação que muitas das vezes a gente, como eu falei, a gente espera, né, do nosso pai, da nossa mãe, de pessoas próximas, coisas que a gente já tem Deus. A gente só não para refletir e pensar: nossa, eu tenho um ser muito maior do que as pessoas que eu espero ouvir uma palavra de amor, uma palavra de carinho. E aqui essa frase, uma direção, uma orientação, uma direção que Deus nos oferece todos os dias. Todos os dias Deus nos dá uma oportunidade nova, né? Todos os dias Deus nos dá o privilégio de acordar mais um dia para a gente tentar andar no caminho dele. E aqui não é só vamos dizer que só numa fase da nossa vida, tipo só no trabalho, que ele está tentando nos orientar, nos instruir, mas sim todos os aspectos de nossas vidas, no emocional, no espiritual, no nosso trabalho do dia a dia, nossa convivência com o ser humano, porque a convivência com o ser humano é difícil.
E muitas das vezes é nós mesmos quem complicamos. E esse final o que eu entendi foi isso, gente. Aqui eu vejo, gente, esse final dessa frase, desse versículo, como uma orientação, como a direção que Deus nos oferece. Ele nos oferece, Ele nunca impõe, Ele nos oferece. E em todos os aspectos de nossas vidas, não só em um, mas em todos. Nós aqui somos turrões, né? E às vezes queremos tudo do nosso jeito, tudo do nosso ali, assim, instalar o dele, e a gente acha que vai acontecer, vai aparecer, não é. É tudo que ele tem pra gente, ele tenta nos ensinar, nos botar, né, no caminho certo dele, mas também a gente tem que querer, porque Deus não faz nada à força. Então que venhamos, gente, permitir que Deus trabalhe na nossa vida. Que a gente não venha tentar fazer tudo com a nossa força do nosso braço, né? E eu vejo que andar com Deus não é somente a nossa escolha, não é somente a nossa escolha. É a nossa escolha, mas é Deus fazendo com que a gente queira, sabe? Eu vejo dessa forma, é Deus fazendo com que a gente queira ter uma vida com Ele. Porque eu falo por mim, né? Sempre eu falo por mim. Porque pelo que eu já vivi no mundo, eu hoje falo, nossa, se eu pudesse, eu estaria na igreja, ó, muito tempo atrás, só que eu tive que passar por tudo que eu passei, eu tive que perder coisas, eu já ganhei coisas também, mas eu tive que perder coisas, perder pessoas, não pra morte, mas a distância, sabe? E hoje eu vejo que se eu, assim, eu vejo como tudo é ensinamento de Deus. Tudo eu tiro hoje como a mão de Deus. Ele permitiu acontecer tudo o que aconteceu, porque hoje eu não seria a pessoa que eu sou. Hoje eu não seria do jeito que eu sou. Eu ainda estaria perdidinha lá no mundo, sabe? Achando que tava baulando, achando que tava a melhor de todos, mas não, eu tava completamente perdida. E hoje eu posso falar que hoje Deus me encontrou, sabe? Deus me achou e me resgatou. E eu sou tão feliz, gente. Tão feliz de verdade. E porque Ele só tem o melhor pra gente. Ele só tem o melhor pra gente, nos orientando, nos guiando, nos fortalecendo, nos alegrando, porque os dias, né, são complicados. E tudo isso pra nos dar o melhor caminho. O melhor caminho pra gente seguir nele, com Ele, por Ele, pra Ele. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham entendido, né, a mensagem que eu tentei trazer pros irmãos, pra todos aqueles que ainda me ajudam aqui no meu canal, tá? Beijo, gente, e eu vou tentar fazer mais vídeos assim pra colocar nos finais dos vídeos, porque eu fazia antes, aí eu parei, não sei por que eu parei, mas eu quero continuar e eu vou tentar, gente. Como eu falo, não sou expert, não entendo muito, tem coisas que eu nem entendo, gente, que eu vou pesquisar, tá? Eu não entendo mesmo muita coisa, mas eu espero em Deus que um dia eu consiga ler, sabe, e entender aquilo ali que eu tô lendo, sem precisar pesquisar, sabe? Peço muito a Deus, Deus me dê o entendimento dos altos céus, porque eu mesma nada sei. É isso, gente. Curte, comenta aí, compartilha o vídeo da coleguinha pra ajudar a coleguinha. Eu tô meio desanimada, sabe? Pela perda que eu tive. Mas a gente tem que continuar, né? Tem que continuar, porque eu parar... Eu só vou viver ali parada, estagnada. Eu vou continuar vivendo, mas vou viver ali parada, estagnada. Vou dar voz pro inimigo e não é isso que eu quero. E eu sei que não é isso que Deus quer e não é isso que minha mãe ia querer, né? Mas a minha vontade era de... sei lá, gente, de ter ido juntinho com a minha mãe, no mesmo dia que ela foi... Mas não é a vontade de Deus, né? Então eu tenho que tentar entender. Eu não vou entender agora, mas eu creio que um dia eu vou conseguir entender. Eu vou voltar aos pouquinhos com meus vídeos. Esse vídeo que eu tô postando pra vocês, os curtos, é tudo repetido, porque eu tô sem ânimo pra fazer novos, entendeu? Novos vídeos. E esses que eu tô postando, os grandes, de longa duração, é os que eu já tenho gravado. Eu só tô postando, editando pra vocês. E postando aos pouquinhos, que eu também tô sem ânimo nenhum pra ficar editando, entendeu? E é isso, gente. Eu gravei, foi uns vídeos ali na minha hortinha, depois que eu peguei as plantinhas da minha mãe. Aí eu gravei uns vidinhos ali na hortinha, organizando ela, depois eu vou postar também pra vocês, tá? Tudo devagarzinho, porque eu não tô mais afim de ficar correndo, sabe? Porque se for da vontade de Deus, vai acontecer. Se não for, não vai acontecer. Meu sonho de crescer, né, no YouTube era pra fazer, né, a obrinha aqui pros meus gatos, pros meus cachorros e ajudar a minha mãe a fazer a obra, ajudar lá na casa da minha mãe a fazer a obra na casa dela, entendeu? Minha vontade era essa, de eu crescer em alguma plataforma e fazer a casinha da minha mãe, ajudar minha mãe de alguma forma, uma coisa que eu nunca fiz na vida, né? Fazer algo pela minha mãe, mas como Deus a levou, ela está bem, graças a Deus, eu creio que ela está num lugar melhor do que eu. A saudade bate, não tem como não ter saudade, gente, não tem como todo segundo, tudo que eu faço eu lembro dela, porque eu mandava mensagem pra ela o tempo todo. E a saudade vai ficar, né, eternamente. Perder a mãe não é qualquer coisa, né? E era mais isso mesmo, era mais porque eu tinha sonhos, né? Eu achava que alguns sonhos meus iriam se realizar. Porque o meu sonho era o sonho da minha mãe. O meu sonho era realizar o sonho dela. Fazer a casinha dela, terminar a casinha dela. E futuramente era comprar uma casinha pra ela, longe daquele lugar que ela morava, mas
Ai, Deus a levou pra um lugar bem melhor, mas que eu ainda penso que eu podia ter feito, acontecido, e não adianta mais eu me martirizar, sabe? Deus sabe de todas as coisas. Eu só tento aqui continuar, porque é pra Deus, é por Deus, e Ele tá ali por mim, eu sei, eu creio, que se não fosse Ele eu não teria forças, sabe? Pra continuar, pra mim permanecer de pé. E é isso, gente. Só peço que vocês curtam, comentam, compartilhem o vídeo da coleguinha, porque por mais que esse sonho da minha mãe eu não vá mais conseguir realizar, né? Eu não tenho um sonho, né, de fazer um cantinho pros meus bichos, pros meus gatos, meus cachorros e sustentar eles, né? Porque o Júnior me ajuda muito. O Júnior ele me ajuda muito, mas eu quero ter, sabe? Amenizar o lado dele e eu poder ter condições de dar pra eles um veterinário quando é possível, uma comida melhor, sabe? Um remédio quando precisar. E é isso, gente. Infelizmente eu tenho que continuar vivendo. Felizmente, né? Infelizmente porque eu queria viver com a minha mãe. Mas felizmente porque Deus é quem me sustenta e peço a Deus por todo santo dia força pra continuar. Porque é só Deus, gente. Só Deus. Eu não tenho mais o que explicar, falar. É só Deus. Se não fosse Deus, é um louvor que eu gosto. Se não fosse Deus, eu não sei o que teria acontecido. Confesso, eu já teria desistido, gente. De verdade, eu gosto muito desse louvor. Mas é isso, gente. Ajudar a coleguinha de vocês. Porque enquanto há vida, né? A esperança de um dia melhorar, né? Não que eu reclame do que eu tenho, porque o que eu tenho eu nunca sonhei em ter. Milagres de Deus na minha vida. Eu nem sou merecedora. E os milagres de Deus na minha vida têm sido muitos. Mesmo ainda com a minha mãezinha viva, eu sou muito grata por Deus ter permitido dela ter visto, sabe, o meu casamento. E eu sou muito grata, sou muito grata. Eu achei muito, gente, eu achei de verdade que eu ia ter ela no meu batizado, sabe, no meu batismo. Eu tava planejando ela vir pra cá e a gente sair daqui cedo e ela ir pro meu batismo. Mas, infelizmente, Deus a levou 3 dias depois do meu casamento, gente. E a vida tem que continuar, mesmo eu não querendo, a vida tem que continuar. Porque a dor só vai amenizar, mas a saudade vai permanecer pro resto da vida.